Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. A Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg e do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Olha, eu quero começar uma notícia de frente falando da operação desencadeada pela Polícia Civil, denominada Fake Delivery. A operação que fez busca e apreensão e também na casa da deputada federal Rosa Neide, além de um mandado de prisão para o ex-secretário adjunto de Educação na época do governo Silval Barbosa, Francisvaldo. E eu vou trazer aqui umas notícias. Olha, a bancada do PT na Câmara Federal repudiou a ação da Polícia Civil na casa da deputada federal Rosa Neide durante a operação Fake Delivery, alvo de busca e apreensão na manhã de ontem. A operação investiga improbidade administrativa contra Rosa Neide, que à época estava no comando da Secretaria Estadual de Educação. Em nota, a bancada do PT observa que a parlamentar não é indiciada e não se, na verdade, ela disse que colaboraria em prestar depoimentos com a polícia. E aí o Francisvaldo, que era o secretário adjunto, na época também quem a deputada Rosa Neide era secretária de Educação, foi preso em Diamantino. Ele aí, ó, o Francisvaldo, que era secretário adjunto na época em que Rosa Neide era secretária de Educação. E a bancada do PT reagiu diante desta notícia e disse que classificou como perseguição política. Professor e Lúcio Sorge. Nayara, Lúcio, amigo telespectador, olha, a denúncia é muito grave, Lúcio. Muito grave porque, de acordo com a imprensa, de acordo com aquilo que foi divulgado, foi feito compras para atender às necessidades na educação indígena e quilombolas, no valor de um pouco mais de 2 milhões de reais. Destes 2 milhões de reais foram entregues, de fato, de acordo com a imprensa, um pouco mais de 800 mil reais, Lúcio. Isso significa que mais de 1 milhão de reais em mercadorias não chegou ao seu destino. E, de acordo com a imprensa, o ex-secretário adjunto chegou a assinar de ter recebido a mercadoria em 28 notas fiscais. Ora, amigo telespectador, a denúncia é grave. Não estou dizendo que tudo é verdade, estou dizendo que a denúncia é grave e precisa, sim, de fato, ser apurada. Nós temos que colocar com toda clareza de que ninguém pode estar acima da lei, nem da regra e nem da norma. Agora, todas as denúncias, independentemente da posição social, econômica ou cargos que venha a ocupar, não pode fugir, Nayara, de uma investigação. Se há denúncia, tem que ser investigada. O que não pode é simplesmente divulgar algo que não é verdadeiro. Mas nós estamos em fase de investigação. Sim, só para informar que o nosso telespectador estava tentando lembrar o sobrenome, é Francisvaldo Pereira de Assunção, que foi preso em Diamantino. E aí, outras informações aí sobre essa operação aí, Fake Delivery, é isso? Fake Delivery. Fake Delivery. Os delegados, eles destacaram, inclusive, que parte dos materiais adquiridos já estava vendida quando chegou às escolas. E aí, só reforçando uma informação que o professor Lorenberg colocou, o ex-secretário, ele atestou 28 notas de produtos fantasmas comprados na educação aqui de Mato Grosso. E diz que o seguinte, a ação foi feita ali a toque de caixa, né? Às pressas, né? No finalzinho de 2014, final do governo Silval Barbosa. E aí diz o seguinte aqui a reportagem do Folha Marx. Dos 850 mil reais que foram entregues, boa parte, olha só, chegou a ter a data de validade vencida por ausência de logística
para entregar. Então, a aquisição foi feita às pressas na transição do governo. Do montante total, boa parte não foi estocada onde deveria ser e até hoje ninguém sabe onde foi parar, disse o delegado. Agora tem uma informação aqui que ela é mais grave ainda. A reportagem diz o seguinte: inclusive o coordenador da SEDUC da área indígena, que é um indígena também, disse que não foi consultado à época para saber se era necessária aquela quantidade de material e como é que seria distribuído. Como o professor Lorenberg disse, as acusações são gravíssimas, gravíssimas. E aí, a única coisa que se tem certeza, a afirmação aí do delegado, é de que foram desviados R$1.134.000 de materiais escolares. Para onde foi só esse dinheiro, só o Florisvaldo pode dizer. Agora, tem algo aqui que chama atenção, né? Isso foi no final de 2014. E aí, 5 anos depois é que acontece a operação? Por que isso, hein? Que essa demora. Por que demora tanto? Por que toda essa demora? Se teve aqui, se ocorreram todas essas irregularidades, por que é que se demorou tanto em buscar os culpados, né? Em quem, em tese aqui, de acordo com a denúncia, teria desviado dinheiro público. Agora, eu acho também o seguinte, né? A bancada do PT foi rápida no gatilho, hein? Quer dizer, a operação foi de manhã, no início da tarde eles já tinham distribuído uma nota, eles já sabem de tudo o que aconteceu? É isso? E aí, o que? A ex-secretária, tudo bem, ela pode até não ter culpa no cartório, pode ser inocente, né? Mas existe uma denúncia, ela tem que ser investigada, independente de ser deputada federal ou não. Ou de partido X ou Y, né, sim. Lúcio? É porque eu quero até porque eles já fazem a ligação seguinte: olha, isso daí está acontecendo com o PT lá na Lava Jato. Quer dizer... inclusive a bancada do PT, a bancada federal, citou o nome do ministro Sérgio Moro, disse que a medida foi arbitrária e incentivada pelo ministro de Justiça Sérgio Moro. Toda a nossa solidariedade à companheira Rosa Neide, deputada federal pelo PT de Mato Grosso. Hoje tem uma fala da Natália Bonavides, que é do PT do Rio Grande do Norte. Hoje a sua casa foi invadida numa medida arbitrária com nítido caráter de polícia política, como tem agido forças do aparato de Estado sob o comando e incentivo de Bolsonaro e Moro, disse a deputada federal Natália Bonavides, que é do PT do Rio Grande do Norte. Mas será que Sérgio Moro está influindo aqui nas decisões da segurança pública aqui de Mato Grosso, da delegacia fazendária? Será que é isso que a bancada do PT está querendo dizer? Não, eu vi aqui o seguinte, eles traçam aí um comparativo com a Lava Jato, que a Lava Jato persegue o PT, não é? Mas é preciso investigar tudo, não é? Se lá no final... Tem que investigar tudo. Se no final chegar à conclusão que ninguém tem culpa de nada, cabe a retratação e muito mais do que isso. Pois é, e a deputada acabou citando também, Lúcio, que o show foi pirotécnico, né, para a imprensa. E o delegado do caso, que é o Fernando Vasco, ele rebateu e disse que pirotecnia, em hipótese alguma, cumprimos o nosso papel. Posso dizer que nós estivemos lá em 3 veículos descaracterizados. Se nós quiséssemos fazer pirotecnia, a postura seria totalmente contrária à que realmente foi executada, disse o delegado da Operação Fake Delivery. Ele ainda disse mais, que durante o período da investigação, a deputada foi intimada a depor, mas apresentou contradições no depoimento. O delegado do caso. Ele também deixou claro aí na coletiva que concedeu à imprensa de que as investigações ainda não podiam adiantar nada em relação à ex-secretária de Educação da época do Silval Barbosa, hoje deputada federal Rosa Neide, porque as investigações estavam acontecendo em relação a ela, né? O que tinha de concreto já, e por isso aconteceu a prisão, foi do Francisvaldo. E de fato ela não está sendo incriminada. É bom que se diga isso, né, Nayara? Foi apenas uma busca e apreensão.
na sua residência e foi preso tão somente o ex-adjunto da Secretaria de Educação. Pois é, e é um momento também que, diante de uma grande operação que afeta muito a educação, que na verdade, a educação é objeto de campanha de vários políticos, né, professor Lúcio? E aí a bancada do PT aproveita para falar da política e talvez do jogo político dentro de toda essa operação. Acusar mais uma vez. Aí vem um outro show pirotécnico. E vem essa questão e vem a questão que o Lúcio levantava agora há pouco. Veja, amigo, são 5 anos, o Lúcio está coberto de razão. Por que demora tanto? Uma vez que essa investigação ela é regional, não é nacional. Envolve tão somente o estado de Mato Grosso. Então, por que demora 5 anos para dar prosseguimento uma investigação, uma denúncia que já tem há algum tempo, né, Lúcio? Será que não existe mecanismo, nem meios e nem capacidade técnica para abreviar um tempo que, a meu juízo, é muito longo, de 5 anos? Ora, se você demora tanto para fazer um procedimento ou uma investigação, você está simplesmente alimentando a impunidade. A não ser que essas informações aí que resultaram nessa operação aí fake delivery tenham surgido há pouco tempo, né? Talvez seja esse o caso, porque se surgiu lá atrás, né, há 4, 5 anos atrás, não deveria demorar tanto essa providência aí por parte das autoridades, no caso aí da delegacia fazendária. Mas, de repente, as autoridades, de repente, só tiveram acesso a essas informações há pouco tempo. Aí justifica. Neste ano, né? Neste ano. Lúcio, professor, queria saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com você, Lúcio. Qual que é o seu destaque? O meu destaque de hoje é que a Secretaria do Tesouro Nacional rebaixou a nota da Prefeitura de Cuiabá em relação aí à capacidade de pagamento. E aí, com essa posição aí da Secretaria do Tesouro Nacional, Cuiabá perde o selo de bom pagador. A nota de Cuiabá era B e ela caiu para C no ano passado, né? E aí a gente só destaca o seguinte, que quando Manuel Pinheiro, em 2017, quando ele recebeu a prefeitura do atual governador Mauro Mendes, que foi prefeito de Cuiabá, a capital tinha nota B e, portanto, era bem conceituada no aspecto da gestão financeira do município. Então, esse é o meu destaque de hoje e pode ser até o seguinte, né? Não dá para se afirmar de forma categórica, mas o rebaixamento dessa nota pode até criar dificuldades naquele empréstimo de 115 milhões de dólares, que a Prefeitura já aprovou aqui na Câmara, mas precisa da autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, porque é um empréstimo externo. E o seu destaque, professor? Nayara e amigo telespectador, teve uma entrevista na Folha de São Paulo de um economista, Marcelo Neri. Ele é economista, ele foi o fundador e é o atual diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Deu uma longa entrevista e falou a respeito da desigualdade social. A partir de 2014, ela vem crescendo de acordo com a entrevista. Esse é o tema do meu comentário. Certo, daqui a pouco então a gente vai para esse comentário. Vamos às notícias aqui sobre a lei de abuso de autoridade. Vamos lá, a notícia vem do antagonista, senadores do grupo Muda Senado, aqueles mesmo que defendem a CPI da Lava Toga e análise dos pedidos de impeachment de ministros do STF, preparam um manifesto a favor do veto integral da lei de abuso de autoridade. E esses parlamentares, então, preparam o veto. A lei que foi aprovada na quarta-feira passada
e deve ser sancionada, não é isso, professor? Pode ou não? Aí o veto e a manifestação dos parlamentares contra a lei de abuso de autoridade. Lembrando que na sexta, o Ministério Público e a Polícia Federal se manifestaram falando que a lei restringe e muito a capacidade de trabalho e execução desse trabalho por parte dessas entidades. Alguns parlamentares muito próximos ao governo têm sugerido ao presidente da República que vete parte dessa lei. O próprio Sérgio Moro, de acordo com a imprensa nacional, vem recomendando vetos ao presidente da República. Eu não acredito que o presidente irá vetar por completo, mas partes dela eu acredito que isso possa ocorrer. Mas não podemos perder de vista que o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. De todo modo, já antecipando a minha opinião a respeito disso, eu sou a favor que haja uma lei de abuso de autoridade. Porque, veja, amigo telespectador, um Estado democrático e, para ser redundante, de direito, democrático de direito, se é democrático é de direito. Então, para ser redundante, um Estado democrático de direito precisa ter freios para todos os poderes. Veja, quem fiscaliza o Ministério Público? Ninguém. Quem fiscaliza o Judiciário? Ninguém. Aí alguém, o nosso telespectador, que é muito especial e que está acompanhando o noticiário todo, pode falar, mas professor, tem o Conselho Nacional do Judiciário, tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja, eu particularmente tenho muito cuidado quando se trata do Conselho Nacional, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, porque ele foi criado para ser um controle externo, Lúcio, mas não tem em nenhum dos dois conselhos representantes da sociedade civil. Ora, se não tem nenhum representante da população, e eu não considero representante da Câmara Federal e representante do Senado para compor o Conselho, eu não considero essas pessoas como representantes da população, porque foi escolhido pelo Congresso Nacional. Eu não considero os representantes, por exemplo, do próprio Ministério Público e do próprio Judiciário como representante da população. Então é preciso que a gente tenha isso com muita clareza. Por outro lado, ainda no Brasil, é muito aflorado a ideia. Você sabe com quem está falando? É preciso que nós autoritarismo, rompamos. Não é isso? Exatamente. Chamada carteirada. Carteirada. Isso precisa acabar. E ninguém pode estar acima das regras e das normas, amigo. Ninguém pode estar acima das regras e das normas. Eu, particularmente, vou defender sempre que haja, sim, uma lei de abuso de autoridade. Porque o juiz tem que saber a sua real função. Não estou dizendo que eles não saibam, mas tem que saber e tem que ter limite para o seu poder. Assim como também o delegado, assim como o professor. Veja, amigos, o professor é uma autoridade, é a autoridade soberana na sala de aula, mas ele não pode extrapolar o seu limite, o seu teto. Então é preciso que nós tenhamos, se nós queremos de fato transformar o Brasil em um Estado democrático e de direito, nós precisamos fiscalizar todos os poderes, todas as autoridades do país, todos os poderes e ainda mais ficar atento a todas as suas ações. Fora isso, nós nunca chegaremos ao estágio de um Estado democrático e de direito. Como a moeda tem dois lados, eu vou falar do outro lado da moeda. Eu concordo em parte aí com o professor Lorenberg, quando ele diz, olha, precisa ter freio. Concordo, porque é preciso ter freio, porque tudo tem um limite. Agora, tem o seguinte, tem algo aí que precisa ficar muito bem claro. Não dá para colocar mordaça em quem investiga crimes. Não dá para colocar uma espada na cabeça de quem sentencia. Não dá para transformar promotores,
procuradores do Ministério Público Estadual, Federal, juízes, desembargadores, ministros. Não dá para transformar todas essas autoridades em reféns dos governantes de plantão, porque esta lei de abuso de autoridade, da forma como ela foi aprovada, ela atende e muito aqueles que têm culpa no cartório, que têm contas a acertar com a justiça. Eles não estão aí? Eles estão aí praticamente toda semana conspirando contra a Lava Jato, tentando acabar, tentando enterrar a maior operação de combate à corrupção no país, que colocou um monte de bandido na cadeia. Então é o seguinte, é preciso que as coisas fiquem muito bem claras. Não pode tentar se inibir a atuação dos investigadores, dos juízes. Espera aí, a algema. E aí o policial é o seguinte, ele vai ter que pedir autorização, ele vai ter que pegar o seguinte, falar, olha, um minutinho aí, senhor bandido, eu vou ver aqui na minha cartilha se eu posso algemá-lo. Espera aí. Nisso também tem que ter limite. Não se pode aprovar uma lei de abuso de autoridade que acabe no final das contas privilegiando o bandido, o criminoso. E aí eu falo de todos os criminosos. É o pessoal lá das facções e é o pessoal de gabinetes elegantérrimos lá em Brasília. Tem que tomar cuidado com isso. Para não colocar uma espada na cabeça de quem tem como missão colocar a casa em ordem. Não é isso? No momento de corrigir aquilo que é feito de errado. Mas eu concordo, tem que ter um limite, sim. Tem que ter um limite. Agora é o seguinte, não pode ser esse limite que eles aprovaram lá em Brasília. Não pode ser esse tipo de limite, né? Porque o que se aprovou lá foi um exagero. Então, é preciso chegar a um consenso, né? Quer dizer, olha, vamos mexer nisso daqui, porque da forma como está não vai ficar bom. É essa consciência que precisa existir. Pois é, e ontem, segunda-feira, o presidente se reuniu com o ministro Sérgio Moro para discutir justamente o projeto. A data limite para assinatura é no dia 5 de setembro, mas Bolsonaro, a imprensa, já sinalizou que pode vetar vários trechos ou até integralmente. Ele sinalizou que o veto deve ser a ação por parte do governo federal. Por exemplo, como tudo tem que ter um limite, já avançando um pouco mais aqui nessa conversa, por exemplo, estão aí as entidades ligadas ao Fisco Nacional, à Receita Federal, preocupadas, assustadas com a pressão que o governo federal está fazendo em cima da Receita Federal. Estão pensando, inclusive em alterar a estrutura da Receita. Isso daí ali na frente, olha só o absurdo e a falta de limites. Ali na frente, os cargos de confiança da Receita Federal poderiam ser de indicação política. Já pensou? Um órgão que é técnico como a Receita Federal, só que o seguinte, incomoda, né? Incomoda porque eles têm muita informação e não estão fazendo assim investigações direcionadas, né? Como o Supremo Tribunal Federal chegou a levantar, que estavam perseguindo ministros. Aquilo ali foi um trabalho técnico. E aí é o seguinte, estavam investigando lá pessoas com movimentações superiores a 10 milhões de reais. E aí caiu muita gente na rede, né? Eles resumiram lá em 130 e poucas pessoas, e aí apareceram nomes que geraram um incômodo muito grande. Então, tudo tem que ter um limite. Por exemplo, não pode querer indicar o nome da preferência desse ou daquele, por exemplo, para superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, porque de repente não estão satisfeitos com o rumo de uma determinada investigação. Não pode. Como aconteceu na semana passada. Não é isso? Na substituição lá do superintendente da PF,
no Rio de Janeiro, terra de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Até porque a Polícia Federal, tomara que continue assim, ela é polícia do Estado brasileiro. Não é política do governo A, não é a Polícia Federal do governo A, B ou C, mas do Estado brasileiro. Sobre a questão da algema, é preciso já relembrar a todos nós que existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do uso das algemas já há algum tempo. Quando o Peter, lá do ex-prefeito de São Paulo, foi algemado, houve uma longa discussão a respeito disso. Então já tem um entendimento a respeito das algemas. Eu volto a insistir, eu concordo com o Lúcio, que não se pode colocar uma mordaça para impedir a investigação, mas não se pode também permitir que as chamadas autoridades, como sempre teve no país todo, ultrapasse o seu limite. Por isso é necessário, amigo telespectador, no Brasil, se queremos ser um Estado democrático, nós precisamos ter um freio para todo mundo. Ninguém pode estar acima da regra, da norma, e o que vem ocorrendo é que existe algumas pessoas que são colocadas acima da própria Constituição Federal. E aí é um grave, mas muito grave. Porque ninguém pode estar acima da lei, Exatamente. Independente do cargo que ocupe, não é? Com certeza. certeza. O causa preocupação, por exemplo, essa questão envolvendo a Receita Federal, envolvendo a Polícia Federal, a pressão que estaria existindo em cima desses dois órgãos. Aí teve lá a questão do COAF, né? Estava lá nas mãos do Sérgio Moro, a turma não gostou, aí querem tirar o COAF de lá para passar para o Ministério da Economia, agora já querem colocar lá no Banco Central, não é? Quer dizer, parece que a questão política acaba falando mais alto. Então, é para isso daí que todo mundo deve ficar atento e a sociedade cobrar, e cobrar firme. Porque é o seguinte, professor e Nayara, eu citei essa questão aí da Receita Federal, da Polícia Federal, porque é o seguinte, porque o que é que aconteceu aqui no nosso passado recente? Não custa nada relembrar. O PT, identificado com a maior roubalheira que se teve notícia no país. Aí, na última eleição presidencial, a principal bandeira era o seguinte: olha, o nosso principal compromisso aqui é um combate implacável à corrupção. E é isso que a sociedade quer. É isso que a sociedade quer. Não pode se afastar desse compromisso que foi assumido com a população brasileira. Esse não foi o compromisso do presidente Jair Bolsonaro, então acho que tem que trilhar esse caminho. Olha, e vamos falar de eleições 2020. Eu quero trazer essa notícia aqui do DEM. Júlio Campos, DEM mira Lencastre quer eleger ao menos 3 vereadores. Júlio Campos disse que reunião na última semana serviu para colocar fim a qualquer divergência interna no partido. Um dos líderes do DEM em Mato Grosso, o ex-senador Júlio Campos, afirmou que a reunião realizada por membros do partido na última sexta pôs fim aos desentendimentos que vinham ocorrendo dentro da sigla nos últimos dias. A crise motivada pela nomeação do novo diretório do DEM em Cuiabá, feita pelo presidente do partido em Mato Grosso, Fábio Garcia, foi contornada após o próprio Júlio, o senador Jaime e os deputados Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco também fazerem suas indicações. Ainda segundo Júlio Campos, o encontro serviu também para iniciar um projeto do Democratas visando 2020 e também as cadeiras de vereadores. Hoje não tem nenhum vereador em Cuiabá pelo DEM, não é isso? E tem aí o quadro, né? Veja a composição do DEM em Cuiabá: Alberto Machado, que é o Beto 2-1, como presidente, João Celestino, vice-presidente, Domingos Sávio Pereira, secretário-geral, Pascoal Satulo Neto, tesoureiro, Francisca Nunes, membro, Rodrigues Palma, membro aí desse diretório, e tem outros membros aí também que fazem parte, que devem ter sido
nomeados por Júlio e Jaime Campos. Essa é uma composição muito recente, dos últimos 15 ou 20, no máximo 15 dias, essa nova composição, que de uma certa forma provocou um certo questionamento nos bastidores do Democrata. Alega-se muito de que o senador Jaime Campos e o ex-governador Júlio Campos sequer foi contactado para conversar com essa nova composição. Alega-se, eu não estou dizendo que eles disseram isso, alega-se que foi isso. Ou seja, há sim um trabalho dentro do DEM, porque existe no Democratas, e com uma certa razão, de um grupo muito grande de democratas que defende uma candidatura própria, Lúcio, para a prefeitura de Cuiabá. E eles têm razão. Claro, é o partido que tem o governo do Estado, que tem o governador do Estado. Nada melhor para o DEM ter uma candidatura forte para a capital, uma vez que nós temos o grande colégio eleitoral do Estado, que é a capital. Eu duvido que o próprio governador queira abrir mão que o seu partido tenha uma candidatura à prefeitura de Cuiabá. Eu duvido, particularmente eu duvido. Até porque não é prática comum dos governantes anteriores abrirem mão não apenas de uma candidatura à capital, mas dos polos econômicos do Estado. Por outro lado, não se pode também perder de vista que todos os partidos estão, sim, buscando filiados, que estão buscando a sua reoxigenação para a campanha de 2020. O problema maior, e já há algum tempo eu venho falando isso, o problema maior é que os partidos políticos, A, B ou C, todos eles, ficam preocupados com nomes e esquecem das coisas mais importantes, que é exatamente um programa de governo. Veja, amigos, o programa de governo não parte do candidato, mas do partido político. Não importa quem seja, é do PSDB, é do PT, ou do DEM, não importa. Dos 35 partidos, o programa de governo, ele é traçado, ele é costurado pelo partido político. E nós tivemos a última eleição para a prefeitura em 2016. De lá até hoje, eu não conheço, não vi, não li nada a respeito de um trabalho de cada um dos partidos em busca de costurar o seu discurso para 2020, em busca de costurar o seu programa de governo para 2020. Não existe. E isso que o senhor está falando, professor, na verdade também foi dito pelo presidente do Diretório agora Municipal de Cuiabá, que é o Alberto Machado. Ele disse e afirmou que o DEM vai ter uma candidatura própria, não é isso, Lúcio? É só para todo mundo ficar sabendo, né? Porque tem gente que não sabe que ele é o Alberto Machado. É o Beto 2-1. Isso. Não é, professor? Exatamente. Eu, por exemplo, eu estava aqui, antes de você citar o nome dele, o nome oficial, né? Alberto Machado, eu estava procurando aqui. Porque eu melhor tinha, falar logo, porque eu tinha dúvida né? se era. Eu não me lembrava, porque todo mundo fala Beto 2-1, Beto 2-1, então. E ele é o seguinte, eu quero complementar. Você vai dizer alguma coisa? Não, pode falar. Complementar aqui o raciocínio do professor Lorenberg, que é o seguinte, não tem nada de estranho nessa questão do diretório dessa comissão provisória do DEM, né, do Democratas, aqui em Cuiabá, por um fato muito simples. Aqui na região metropolitana, a grande força de Jaime e de Júlio Campos, eles têm força aqui em Cuiabá, mas a grande força deles é ali em Várzea Grande, do outro lado da ponte. E o seguinte, e eles também vão reconhecer e reconhecem isso, que o grande líder do Democratas hoje, aqui em Cuiabá, é o governador Mauro Mendes, que foi prefeito de Cuiabá. Saiu aí com uma avaliação extremamente positiva, em torno aí de 80% de aprovação
quando ele deixou a prefeitura de Cuiabá. Mauro Mendes, como o senhor colocou aí, não vai abrir mão, eu não digo de decidir, né? Porque eles não concordam, falam, não sou eu que vou decidir, mas a influência dele vai ser muito grande para ditar o rumo do partido. E aí eu volto no Alberto Machado. Que é o Beto 2-1. Eu volto lá para dizer o seguinte, o Beto 2-1 foi lá para a presidência, mas antes de colocar isso, vou só detalhar aqui, ficaram seis membros lá da comissão provisória ligados a Júlio Campos e Jaime Campos, 6 ligados a Mauro Mendes e mais 3 ligados a Eduardo Botelho e Dilmar Dal Bosco. E aí sim, agora eu volto lá para o Beto 2-1. Ele vai ter a função de ser o diplomata. E por que eu falo isso? O Beto 2-1, hoje, ele é chefe de gabinete do governador Mauro Mendes, correto? Uhum. E aí, onde é que ele estava antes de ir para lá? Na prefeitura. Não. Entre a prefeitura e agora, ele estava lá como chefe de gabinete de Eduardo Botelho na Assembleia Legislativa. Ou seja, Mauro Mendes pediu para Eduardo Botelho o Beto 2-1 para ser chefe de gabinete lá no Palácio Paiaguás. E ele vai ter que ter bastante diplomacia aí para resolver essa questão. Aquilo que a princípio poderia interessar, dessas conversas de bastidores que existem, de uma composição, de um setor do DEM, com o prefeito Emanuel Pinheiro, com aquilo que quer aí, ou que está pensando, né, o governador Mauro Mendes, em função da eleição de 2020 aqui em Cuiabá. E aí, Beto 2-1 ligado a Mauro Mendes e a Eduardo Botelho. Pois é, Lúcio, e nessa mesma entrevista que ele afirmou que o DEM teria um candidato próprio, falou aí daqueles mesmos nomes que outras lideranças do DEM já falaram. Gilberto Figueiredo, Mauro Carvalho, que é o secretário-chefe da Casa Civil, e o Eduardo Botelho falou no nome de Roberto França. E o presidente aí, indicado para a Comissão Provisória do Democratas, o Beto 2-1, perguntado qual seria o rumo do partido em 2020, ele não falou nada. Fez como o PSDB. Por enquanto, está em cima do muro. Por isso que eu disse que ele vai ter que usar de muita diplomacia daqui até o ano que vem. E ainda falando de eleições 2020, um outro nome aí cotado para ser e para disputar, a gente até falou disso na edição de ontem do A Notícia de Frente, pelo PSL, é Nelson Barbudo. E no fim de semana o PSL fez um grande evento e conseguiu aí mais de 4 mil filiados. E a expectativa é que pelo menos até o fim do ano seja pelo menos 5 mil filiados no PSL. Aí teria uma outra alternativa, eu pergunto agora ao Lúcio e ao professor, porque eu questionei isso lá no Tribuna, na Rádio Vila Real. Você questionou isso no Jornal do Meio-Dia, se Nelson Barbudo seria candidato. Lá no Tribuna, ele falou que, bom, não sabe, não é o que ele queria, mas é um comandante, na verdade, é um soldado, né, do partido. Mas não é... Essa conversa é nova, né, não é o que ele queria. Ele não queria deixar a Câmara Federal para disputar a Prefeitura de Cuiabá. E aí, o PSL teria um outro nome aqui na capital? Até mesmo falando um pouco dos que foram candidatos, teve muita gente bem votada, né? Teve um policial federal que foi muito bem votado aí pelo PSL também nas eleições passadas. Teria um outro nome, professor e Lúcio? Eu acho que eles nem procurando estão, né? Eu acho que eles nem procurando estão. Só relembrar o que o deputado federal Nelson Barbudo falou no final de semana. Ele falou assim, olha, eu não tenho intenção. Mas sabe como é, né? Política, a gente olha para o céu, a nuvem uma hora está num lugar, outra hora está no outro. E eu fiz a pergunta para ele, professor. O professor descarta? Não, descartar não dá para descartar, né? Então é o seguinte, a minha opinião é o seguinte, é que ele pode mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia, mas por enquanto a pose dele é de candidato. Ou, como a Nayara lembrou aí, de soldado do PSL. Mas
tem um indicativo, né? Se não me falha a memória, eu posso estar equivocado, que o Nelson Barbudo não é eleitor de Cuiabá. Portanto, se caso transferir o seu título de eleitor para Cuiabá, é um grande indicativo, viu, Lúcio? Porque para ser candidato, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que de fato a senadora Selma Arruda tenha, de fato, cassado a sua chapa. Vai abrir uma disputa ao Senado. Ele pode disputar isso sem transferir o seu título. Mas uma vez transferido é porque ele tem interesse, sim, na disputa à Prefeitura de Cuiabá. Mas não tem problema ele transferir o título, professor. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum. Não. Mesmo na hipótese da senadora Selma Arruda, se ela se confirmar lá, ou a cassação dela no Tribunal Superior Eleitoral, aí Nelson Barbudo, se quiser, pode ser candidato ao Senado, sendo eleitor de Cuiabá, não tem problema. Mas ele já disse o seguinte, que ele não pensa sobre isso, não conversa sobre isso, não discute sobre isso e acredita que o mandato da senadora Selma Arruda não será cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem até uma notícia aqui que fala sobre esse caso específico da senadora Selma Arruda. A informação é de que, inclusive, é lá da Folha de São Paulo, né? Advogado de Selma repete estratégia que evitou a cassação de Dilma no Tribunal Superior Eleitoral. Ela foi, aí a reportagem aqui relembra que ela recorreu da decisão, que recomendou a cassação do mandato dela por abuso de poder econômico e de Caixa 2. E os advogados da senadora reconhecem a possibilidade de irregularidade formal por desconhecimento de técnica eleitoral. Sim, ilegalidade com potencial de cassação, nunca. O escritório que assina a peça é o de Gustavo Guedes, é o advogado que atuou no julgamento que impediu a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, no recurso, a defesa alega que teve seu direito cerceado na primeira instância e repete a tese que levou à vitória de Temer no TSE, a de que novas provas foram adicionadas ao processo contra a Selma, depois de a ação contra ela já ter sido iniciada. E aí, nas palavras da defesa, é notório, no entanto, que nas ações eleitorais não se pode admitir, após sua estabilização, a ampliação objetiva da causa de pedir. Isto é vedado que se incluam novos fatos ou elementos que não foram tratados, argumentam os advogados de defesa da senadora Selma Arruda. Vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui do A Notícia de Frente. Na volta a gente continua, então não saia daí. Voltamos com a Notícia de Frente. Vamos saber agora quem são os cúmplices aqui do A Notícia de Frente. Lúcio, você conta pra gente? Vamos lá, Nayara. O Pedro Maurício, lá de Rondonópolis, João Rosa, do bairro Dom Aquino, o Roque, do Alvorada, Ivonildo, do Carumbé, Algemiro, Jucineide, lá do Paiaguás, Sebastião, do Jardim Brasil, o Márcio, também de Rondonópolis, Edmar Rogério, Maciel, do Concil, José Alves, Ilson, Júlio César Coelho e o Marcos Vinícius, lá de Várzea Grande. Obrigada. Professor, temos mensagens? Temos. É o Marcos Vinícius, de Várzea Grande. Bom dia, operadores da notícia. O Nelson Barbudo deveria mostrar os nomes desses deputados e senadores que estão contra o povo. Senão, o povo não tem como saber quem caminha contra o povo. Aí as eleições chegam, o sujeito, seja ele ou ela, se reelege e o povo continua se lascando. E outra, vocês acreditam que a deputada federal, caso ela esteja envolvida nas falcatruas dos materiais da educação, irá acontecer alguma coisa com ela?
nunca, jamais ela sofrerá algo. Marcos Vinícius de Várzea Grande. Aí vem aquele antigo sentimento de impunidade, né? Que a população tem com razão, né, Lúcio? Basta a gente ver a própria série do jornal A Gazeta, O Crime Compensa. Tem aqui um outro do Antônio, né? Param de condenar um condenado e praça a trabalhar de verdade está gastando todas as reservas que os condenados fizeram com os canalhas do Congresso e do Senado e com o Supremo. Ele quer alavancar desenvolvimento, soltar os projetos das obras que estão paradas e não precisam mais que 3.000 projetos destes espalhados em todo o Brasil. Aí ele se glorificará diante dos brasileiros que o apoiaram, como eu e milhares. Nesta entrega faleciana do Guedes, eu os condenou porque o Brasil é infinitamente maior que estes, aí ele usa um termo aqui que eu não vou falar, acorda Brasil. Ele se referindo ao ministro Paulo Guedes, ao Paulo governo Guedes, Bolsonaro? Ele está atacando quem aí, professor? Eu também Um monte de gente. Será que é a Pra gente? quem é a crítica? Tô brincando. Para quem é a crítica? Não, porque acho Não, eu acredito sim, que não, né? Não. Ele atacou, Mas no começo eu fiquei com medo. Ele atacou um monte de gente, viu? Inclusive ele, né, que votou. Inclusive ele. Mais uma, Nayara? Tem mais um, professor? Tem mais uma. Bom dia. Comodoro, aqui já é uma denúncia, né? Comodoro não tem defensoria pública. O povo aqui sofre com isso. Deixa bem claro que do Estado para estar. Não há democracia. Brasil socialista achando que é democrático. Piada. Ou seja, ele está fazendo uma denúncia que, de acordo com as palavras dele, há uma exigência por parte dos moradores de Comodoro, a ausência de uma defensoria pública, aquilo que nós já falamos aqui em algumas oportunidades, né, Lúcio? Comodoro é apenas uma das 35 localidades, das 35 comarcas que não tem a defensoria pública por falta de maiores recursos, né? E na semana passada, o defensor público geral de Mato Grosso, ele disse o seguinte: olha, tem um levantamento aí que o governo vem utilizando os advogados dativos, né? O governo não, o juiz, né? Quando não tem lá o defensor, ele tem que convocar um advogado para defender a pessoa, né? E aí a informação é de que o governo do estado está gastando mais de 40 milhões de reais por ano, gastou no ano passado mais de 40 milhões de reais para pagar os advogados dativos. E aí ele diz o seguinte, o defensor público geral, Clodoaldo Queiroz, né, Nayara? Diz o seguinte, que com metade desse dinheiro daria para fazer funcionar todas essas 35 defensorias que hoje não funcionam aqui em Mato Grosso. E a defensoria defende quem, professor? O mais pobre. Pois é, e depois que essas denúncias vieram à tona, Lúcio, a primeira vez que vieram à tona, a própria OAB se manifestou e disse que ainda existe dívida por parte do governo do estado com os advogados dativos, com alguns advogados dativos que ainda brigam na justiça para receber os honorários. Vamos seguir então, chamar a entrevista com o presidente da Câmara de Cuiabá, o Misael Galvão. E o Misael que falou aí de uma audiência pública que vai acontecer na Câmara para discutir o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Confira. Presidente, na semana passada teve um evento aqui, me parece que organizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana para discutir o VLT, mas parece que não tinha ninguém do governo do estado nesse evento aqui da Câmara. Vai ser convidado o governo do estado? Sim, já foi encaminhada toda a documentação para o governo, para que eles possam mandar representantes na audiência pública, até para que possa debater a questão do VLT
tanto na nossa capital quanto na cidade vizinha Vargem Grande. Até porque essa audiência pública ela vai ser realizada em conjunto com a Câmara Municipal de Vargem Grande também. O governo do estado, às vezes, tem colocado o seguinte, que está havendo aí um discurso aí muito oportunista em relação ao VLT de alguns setores. O senhor concorda com isso ou não? Bom, nós estamos fazendo o nosso dever, né? Nós estamos com o vereador e as duas cidades têm essa situação do VLT exposta. As duas cidades, tanto a capital quanto Vargem Grande, vem pagando por essa conta. A sociedade Mato Grossense também está pagando e nós estamos fazendo o nosso dever, até porque, na realidade, o que nós estamos pedindo é mais do que cobrando e debatendo, é que termine a obra. A obra já está 50% concluída, os VLT virou um cemitério ali no depósito, ali na Vargem Grande, e que se hoje o VLT estivesse funcionando, com certeza o tráfego de ônibus seria muito menor dentro da nossa capital, no centro, e seria um trânsito muito mais tranquilo e mais rápido, e com certeza a nossa capital seria outra. Os vereadores de Cuiabá conquistaram o direito de não prestar contas da verba indenizatória. Foi isso que ocorreu? Bom, é muito oportuna a sua pergunta e eu tenho debatido e falo assim, nós precisamos de parar de hipocrisia, certo? Todos os órgãos recebem a verba indenizatória. E eu tenho toda a tranquilidade do mundo quando nós aprovamos a regulamentação, porque se presta conta. Com relatório se presta conta e está atendendo o Tribunal de Contas que audita, que fiscaliza. Então, um relatório com nota fiscal ou sem nota fiscal? Não, com os relatórios dos trabalhos dos vereadores. Mas tem nota fiscal para apresentar? Não é necessário colocar nota fiscal, até porque tem que ser muito transparente com a sociedade. Então não é prestação de contas? Relatório, é um relatório. Relatório e prestação de atuação do parlamentar no seu trabalho. Porque sem nota fiscal não tem prestação de contas. E aí sim passa para a nossa Secretaria de Finanças, a Secretaria de Finanças pague e aí passa para o Tribunal de Contas que audita e fiscaliza todas as contas da Câmara. Se bem que não é só na Câmara que não presta contas, né? Os outros também não prestam contas. É por isso que eu tenho que falar, tem que acabar com a hipocrisia. Então, eu sou muito claro para falar com a sociedade. Na realidade, a Assembleia recebe, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, todos os órgãos Ninguém presta contas, mas o ideal seria que todo mundo prestasse contas, nós estamos cumprindo aquilo que o Tribunal de Contas orienta. Então, é porque lá eles têm um cotão também que não presta contas. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu só quero saber que nosso relatório é para prestar conta e é daquilo que nós fazemos o trabalho. Pergunta para o Misael Galvão se o fato de não apresentar nota não é corrupção, omissão de apresentar o que foi gasto com o dinheiro público? Eu tenho toda a tranquilidade de falar sobre isso, Nayara, até porque, na realidade, prestação de conta você presta com o relatório, com a verdadeira prestação de conta das suas ações trabalhadas. Nem tudo que se presta aí no relatório com nota fiscais, quantos para trás já ouvimos falar tantos? Estou falando da questão verdadeira, com compromisso com o dinheiro público. O nosso relatório, a prestação de conta, ela é verdadeira e auditada e fiscalizada pelo Tribunal de Contas que audita as contas da Câmara Municipal de Cuiabá. O que o telespectador cobra aí, ele não cobra o relatório de atividades, onde é que o vereador fez, quantas reuniões que ele realizou. Ele cobra o seguinte, né? A prestação de contas com o dinheiro público. Como é que foi gasto aquilo ali? Por isso eu concordo com o senhor o seguinte, de que todos deveriam prestar contas. E o interessante é que o Tribunal de Contas, que tem a missão de fiscalizar as contas públicas, é que liberou, né? É por isso que nós tomamos a decisão de fazer realmente tudo que manda a lei e o que manda o regulamento e o pedido do Tribunal de Contas. Misael Galvão falando dessa polêmica também da verba indenizatória ali, que não precisa de prestação de contas. Eu também questionei isso com o delegado Marcos Veloso, lá no programa Tribuna da Rádio Vila Real, e ele falou, olha, mas a gente faz um relatório, é a prestação de contas, mas não tem a comprovação, a nota fiscal, e aí o presidente falou uma coisa que é certa, nenhum presta conta, né, Lúcio, professor? Ninguém presta conta. Ninguém. Agora o Tribunal de Contas deu o direito aos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá de também não apresentarem a prestação de contas. Eles vão lá, faz lá um relatório de atividades, dizendo o que é que eles fizeram, onde que eles se reuniram nos bairros, audiência pública, né? Um relatório de atividade, que não é prestação de contas coisíssima nenhuma. E o presidente da Câmara, Misael Galvão,
Ele tem razão também. Nenhum outro poder, nenhuma outra instituição presta contas desse tipo de verba. E cada um coloca um nome, né? Num lugar aí é verba indenizatória, no outro lá no Tribunal de Contas é chamado de cotão. Mas ninguém presta contas. Ninguém presta contas. Lá no Tribunal de Contas, além do cotão mensal, né? Tem uma verba anual, é auxílio livre, é isso? Auxílio livre. Auxílio livre, né? De R$70 mil, mas também não precisa prestar contas, né? E aí o seguinte, a gente se recorda, sempre esse assunto volta à tona, né? Que é a cobrança dos setores do funcionalismo, principalmente aqueles ligados ao Poder Executivo, que estão com o pagamento da RGA, a revisão geral anual, suspenso. E aí eles falam, e aí? Não vão mexer com os poderes? Não vão cortar os privilégios? Diminuir as mordomias? Vamos ver, né? Aí a resposta do governo do Estado é a seguinte, olha, nós tentamos fazer isso no orçamento de 2019, mas aí os deputados acharam melhor não mexer. Mas e aí? No orçamento de 2020, vai ter esse enfrentamento novamente ou não? É preciso, não é, professor? É preciso fazer esse enfrentamento, porque não é justo que em determinados lugares, determinados poderes e instituições, sobre dinheiro, não é isso? Que sobre dinheiro para manter privilégios que não se sustentam mais. E, de outro lado, os servidores do Poder Executivo sem poder receber a RGA. Com pires na mão todos os anos, Lúcio. É isso. Lúcio, vamos então para o seu destaque? Também para falar sobre problemas aí de ordem financeira. A Secretaria do Tesouro Nacional rebaixou a nota da Prefeitura de Cuiabá. E aí é o seguinte, com esse rebaixamento da Secretaria do Tesouro Nacional, Cuiabá saiu da nota B para a nota C. E aí Cuiabá perde o título, né? O selo de bom pagador. E aí a informação é de que a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional de que essa nota é um reflexo da situação financeira do município. De acordo com a avaliação da STN, da Secretaria do Tesouro, no ano de 2018. E aí já se especula, né, que com essa nota C, a Prefeitura teria dificuldades aí em conseguir que a União seja avalista em empréstimos financeiros. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais isso. E aí a lembrança é a seguinte, o atual prefeito recebeu a prefeitura em 2017, depois da gestão do então prefeito Mauro Mendes, com a nota B, ou seja, a prefeitura estava bem conceituada na parte aí da gestão, do gerenciamento financeiro. E o documento da Secretaria do Tesouro Nacional, ele também destaca aí um perfil de endividamento e a capacidade de pagamento do município de Cuiabá. E que isso piorou de 2017 para 2019. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, no caso de Cuiabá, por exemplo, se Cuiabá solucionar aí os problemas de caixa, isso ainda não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente, pois a outra informação é de que os indicadores de poupança corrente também estariam apontando para um comprometimento elevado das suas receitas com despesas correntes. A informação é de que o município hoje compromete mais de 95% de suas receitas com despesas correntes. A gestão financeira da Prefeitura de Cuiabá já tinha recebido um alerta. Esse alerta aí foi feito pelo próprio Tesouro Nacional em 2018, em relação aí à piora da situação do município. Neste relatório do ano passado, foi demonstrado que o gasto com pessoal e o custeio da máquina
aumentaram e os investimentos com recursos próprios caíram. A gente tem visto aí vários lançamentos de obras, né? E aí esse relatório aqui destaca de que diminuíram os investimentos com recursos próprios. E aí é o seguinte, o que não se investe com recursos próprios, depois terá que ser pago, né? É isso, então, é por isso que compromete aí a situação financeira do município. Só tiveram aí rebaixamento da nota, além de Cuiabá, Goiânia e Belém. E aí todas essas informações... Goiânia parece que subiu aqui nessa tabela, né? De C para B? Não, aí na realidade a informação que eu tinha aqui era de que Cuiabá, Goiânia e Belém caíram, né? E aí todas essas informações estão nesse boletim de finanças divulgado na semana passada pelo Tesouro Nacional. Então, e aí eu voltando lá àquela questão que eu falei antes da União, de repente existirem dificuldades da União ser avalista, a gente lembra daquele empréstimo lá de 115 milhões de dólares que a Prefeitura enviou para a Câmara, os vereadores aprovaram aí o que a Prefeitura pediu, né? Aprovar os 115 milhões de dólares de empréstimo, só que aí é o seguinte, aí, como é um empréstimo externo, tem necessidade desse aval da União. E quem dá a palavra final é a Secretaria do Tesouro Nacional, que nesse estudo aqui rebaixou a nota de Cuiabá de B para C, retirando do município de Cuiabá, retirando da capital o selo de bom pagador. E já fica uma pergunta, então eu faço tanto para você, Lúcio, quanto para o professor Lorenberg, o quanto isso também pode refletir, claro, nas eleições de 2020, já que o prefeito Emanuel Pinheiro já deixou claro que pode disputar a reeleição. Olha, quando você tem a queda da letra B para C, a primeira pergunta que o munícipe cuiabano está fazendo nesse momento é: ora, mas o prefeito sempre disse que as contas públicas da capital estavam equilibradas. Ora, uma vez equilibradas, jamais iria rebaixar essa nota. Jamais. Até porque não existe, Lúcio, a não ser que eu esteja completamente errado, nem equivocado, mas completamente errado, que a nota foi rebaixada por simples capricho de quem estava colocando todas essas letras. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Mas aqui esse estudo, né, da Secretaria do Tesouro Nacional é um estudo técnico, não é, professor? Técnico, exatamente. É um estudo técnico. E aí, tentando responder ao questionamento da Nayara, o que a gente tem sempre ouvido aqui, o senhor acabou dando uma dica aí, né? Olha, aqui na Prefeitura de Cuiabá, nós pagamos os salários rigorosamente em dia. Aqui na Prefeitura de Cuiabá, não tem greve de educação. Nós pagamos a RGA, a Revisão Geral Anual. Aqui é o seguinte, as contas estão totalmente controladas, não tem problema nenhum. Aí vem esse relatório, né? Esse estudo lá da Secretaria do Tesouro Nacional dizendo o seguinte: olha, as coisas não são bem assim, podem se complicar, né? Quer dizer, rebaixou a nota de Cuiabá de B para C, colocou a capital lá, retirou da capital esse selo de bom pagador, e aí eu acredito que diante disso, a Prefeitura de Cuiabá teria que dar maiores explicações, né? Olha, o porquê isso aqui. E né? até mesmo essas obras... É importante a gente ter aí essa versão da Prefeitura para o rebaixamento da nota de Cuiabá de B para C. E Lúcio, para que o nosso telespectador... Independente na área de processo eleitoral ou não, entendeu? É importante saber, Sim, saber claro. Qual é a real situação das finanças aqui em Cuiabá. E só para a gente voltar aí num ponto que pode ser também uma dúvida do nosso telespectador, a nota é rebaixada quando
a prefeitura começa a fazer obras com recurso de empréstimos, né? Começa a fazer obras com recurso que não é próprio. Seria isso? Não é só isso. Não é só isso, mas é um dos fatores. Não é só isso, né? Não é só isso, não. É quando o comportamento Também financeiro da prefeitura, ele começa a decrescer, não é isso? É o que disse aqui o seguinte, de que os investimentos, é o que você está colocando aí, os investimentos que não são feitos com recursos próprios aumentam e a arrecadação diminui, não é isso? Pois é, no ano de 2019, né, a nota foi rebaixada no ano de 2019. Aí a gente lembra de uma crítica feita pelo governador Mauro Mendes ao prefeito Emanuel Pinheiro, né? Justamente o ano que antecede, a crítica foi do governador, tá, gente? Antecede aí o período eleitoral e as inaugurações de obras. Né, é só fazer uma correção aqui, eu disse que a arrecadação caiu, não é isso. É de quando os investimentos com recursos próprios caem, que é esta a situação que é apontada aqui neste relatório da Secretaria do Tesouro Nacional. E o comprometimento, né? O comprometimento das receitas da Prefeitura com as despesas correntes, que já beira aí os 96%, raspando na trave. Muita coisa. Vamos então para o intervalo, respirar fundo, porque, claro, a sociedade cuiabana quer uma resposta em relação a isso, como o Lúcio disse. A gente vai para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a última parte do A Notícia de Frente. Vamos aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital. A matéria é da Jéssica Bachega. Propina na Seduc, recebi 260 mil de 3 milhões investidos na campanha. O empresário delator do esquema de desvio na Secretaria de Estado e Educação, Alain Maluf, afirmou que recebia 25% da propina arrecadada no esquema, mas não tinha controle do montante total. Só queria receber o que investia, afirmou a juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, na manhã de segunda-feira. O esquema foi descoberto na Operação Rêmora, desencadeada em 2016. Ao promotor de justiça, Jaime Romachelli, o empresário afirmou que não foi pressionado a delatar, que estava ali para falar a verdade. Declarou que dos 10 milhões investidos na campanha, recebeu somente 260 mil, sendo que 3 milhões dele e o restante de mais 3 empresários. O empresário reiterou à magistrada as informações que contam em sua delação premiada. Então ele falava aí dessa propina, né, que recebeu só de retorno 260 mil reais, professor Ilúcio. E aí mais um detalhamento aqui nessa reportagem aqui do Gazeta Digital. O réu, no caso aí, o Alain Maluf, né, ele detalhou como a engrenagem dos desvios funcionava, né, mas disse que não tinha envolvimento direto no esquema. Relatou que apresentou o empreiteiro Giovanni Guisardi ao então secretário Permínio Pinto e que ambos se entenderam para que o empresário participasse do esquema. A parte de Maluf era repassada por Guisardi. E aí, abre aspas, eu só recebia minha parte e não tinha controle do montante que entrava. Era Guisardi quem fazia isso. Eu sabia que o dinheiro vinha das empreiteiras, mas não de qual, afirmou na audiência. Maluf nunca teve comprovação do valor arrecadado, confiava no que Guisardi lhe passava. Mas ele não falou que ele recebia 25%? Como é que ele sabia que era 25%? Se ele não tinha controle nenhum sobre o esquema? Parecia aí. Hein, professor? Tá bem controlado, hein, Lúcio? 25% de quê? Parecia ter o controle total. Giovanni Guisardi falava para ele. Deve ser isso, né? Deve ser isso. Professor, vamos para o seu destaque? Vamos. Nayara, Lúcio e amigo telespectador. Ontem,
na Folha de São Paulo, aparece uma entrevista, ou tem uma entrevista, do economista Marcelo Neri. Ele é economista, foi fundador e é também diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Eu tirei dessa entrevista 3 ou 4 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro deles, ele disse com todas as letras, e todos nós sabemos disso, caiu de 2014 para cá, caíram rendimentos. Esse é um ponto. O segundo ponto, a desigualdade de renda aumentou. Ele está partindo do ponto, e tem razão, que a crise econômica brasileira ficou, a partir de 2014, muito forte. A crise brasileira se dá, ou deveria se dar, provocada pelaquela bolha nos Estados Unidos, bolha imobiliária dos Estados Unidos. Lembra na era de 2009? Essa bolha, essa crise gerada dentro dos Estados Unidos foi provocada no mundo todo. O Brasil foi um pouco mais tarde. Em razão de vários fatores, o Brasil ficou um pouco para depois de ser vítima desta crise. Por isso que o economista parte exatamente de 2014, com o crescimento com a queda dos rendimentos, com o crescimento da desigualdade. E aí, entre aspas, melhor dizendo, ele diz o seguinte: a projeção é que, se não reduzirmos a desigualdade, mesmo crescendo 2,5% ao ano até 2030, nós apenas vamos voltar aonde estávamos em 2014. Ou seja, não haverá, fecha aspas, não haverá progresso nesse sentido. Por outro lado, já respondendo à questão de quem perdeu de fato com essa crise, ele menciona 3 itens. Primeiro, os grandes afetados foram os mais jovens, perderam mais de 15%. Segundo, os negros foram os mais afetados. E depois, as pessoas com baixa escolaridade perderam bastante. E depois, nas regiões, o Norte e Nordeste também perdeu uma grande fatia aí. Lá na metade, mais ou menos, da entrevista, ele chama a atenção para um detalhe que parece-me importantíssimo. Abre aspas. Será necessária uma ação muito clara sobre a desigualdade. Integrar programas de combate à desigualdade ao Bolsa Família. Isso significa, trocando em miúdos, aí eu já estou acrescentando, não está na entrevista, amigo telespectador, não basta tão somente falarmos que temos um programa ou programas sociais, se esses programas, de acordo com a leitura do economista, não estiverem integrados entre si, juntamente tendo o polo aí aglutinador desses programas, o Bolsa Família. Nós não podemos também perder, eu já estou acrescentando, que é preciso, de fato, medidas econômicas e não paliativas, medidas econômicas para impulsionar o crescimento da economia do país. Porque, convenhamos, ele falou aqui do 2,5%, nós não vamos crescer esse ano 2,5% não, é 0,8%, ou seja, menos de 1% do crescimento da economia. É exatamente por essa razão que o patamar de desempregados continua o mesmo, não caiu significativamente. Nós estamos aí entre 13 a 14 milhões de desempregados no país, dos quais 5 milhões aqueles desalentados, que não têm mais nenhuma esperança, Lúcio, de encontrar emprego. Portanto, é preciso que haja aí medidas econômicas para impulsionar a economia no país. Qual o nome do economista, professor? Marcelo Neri, ele pertence à Fundação Getúlio Vargas. E que quem mais perdeu foram os mais pobres
os negros Baixa e os escolaridade, nordestinos. isso, Norte e Nordeste. E isso começou a partir de 2014, porque ele parte do princípio de que em 2014 você tinha um patamar X de desigualdade e aí você vem caindo cada vez mais. final dos governos Lula, Dilma e Temer. Dilma, o isso? Temer era vice-presidente da República. E aí pede para melhorar, tem que integrar tudo lá no Bolsa Família, O Bolsa Família é como se fosse... que é um programa bastante identificado ao PT. Eu é isso? Eu não diria isso, Lúcio, mas eu diria que o Bolsa Família deveria ser um programa de Estado brasileiro. Eu, particularmente, penso desta forma, porque se você combate a desigualdade, e de fato nós teremos que combater mesmo, veja, amigo, nós não vamos ter um país crescendo, Nayara, se nós tivermos o índice percentual cada vez maior de desigualdade. Não é justo e nós não alcançaremos nada. Veja, eu falo muito de crescimento. Não falei aqui em nenhum momento desenvolvimento, porque o desenvolvimento é muito diferente de crescimento e vem só depois. Você precisa crescer e não da forma como o Delfim Neto falava e nem o saudoso Roberto Campos falava. Vamos lá no regime militar, ele dizia, vamos crescer o bolo e depois desse bolo formado, dividir. Só que até hoje o brasileiro está pensando, está esperando que esse bolo seja de fato dividido e na verdade não foi. Portanto, nós não alcançamos aí, a meu juízo, desenvolvimento. Professor Lúcio, antes de encerrar, queria falar rapidamente, até mesmo, às vezes vocês querem comentar sobre isso, a farra dos jatinhos. A matéria vem do antagonista, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, está cumprindo a promessa de abrir a caixa preta das gestões petistas. O primeiro ato foi divulgado ontem, a lista de 134 empresários que compraram jatinhos a juros subsidiados pelo BNDES. O antagonista teve em primeira mão a relação de beneficiários, entre eles artistas, banqueiros e empresários, vários deles enrolados inclusive nas investigações da Lava Jato. Ao todo, o BNDES emprestou via banco privado um total superior a quase 2 bilhões de reais para compras de jatinhos da Embraer. Entre os beneficiados estão o atual governador de São Paulo, João Dória, com 44 milhões, os irmãos Joesley e Wesley Batistas, da JBS, com 39,8 milhões, e no topo da lista aparece o empresário Michael Klein, ou Michel Klein, das Casas Bahia, e ainda tem aí a família Moreira Salles, que faz parte do Itaú Unibanco. Além desses nomes, tem também artistas como Cláudia Leite, Vitor e Léo e até o apresentador Luciano Huck. O subsídio aí para o Luciano Huck teria sido de 17 milhões e meio. 17 milhões, quase 17, quase 18 milhões e meio, na verdade. E agora há pouco o professor comentando aí essa pesquisa do economista da Fundação Getúlio, a entrevista, né? Do economista da Fundação Getúlio Vargas, lembrou aí do Bolsa Família, não é? Esse daí é o Bolsa Jatinho, lá do governo do PT. E só uma parcela da grande caixa preta do BNDES, não é, Lúcio, professor? Deve vir mais coisas por aí. Vamos aguardar. Vamos então, Lúcio. Obrigada. Ok, bom dia. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva. Até amanhã.